Pois é, meus amigos, hoje é dia 20 de agosto de 2026 e hoje eu vou fazer uma reflexão sobre um tema que não é muito usual aqui, né? Mas envolve algo que é da minha área de trabalho. Pois é, recentemente o Supremo Tribunal Federal, um recurso lá do PJ de Minas Gerais, ele decidiu nesse recurso que os efeitos da Lei Maria da Penha não dizem respeito mais a uma relação de afeto ou a uma como a própria interpretação que vinha sendo dada, né, da Lei Maria da Penha, que era em relação íntima de afeto. Então, era necessário que existisse algum vínculo afetivo, né? Então, no caso, namoro, casamento, união estável, mesmo que não, por exemplo, casamento for um ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, também estariam abrangidos. Relações, como por exemplo, entre irmãos, entre mãe e filho, pai e filha, se aplicava a Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica tipificados nela, né? Nas várias formas de violência doméstica. A questão é que, depois dessa interpretação do STF, a Lei Maria da Penha passou a ser aplicada para qualquer tipo de relação social, qualquer tipo de relação interpessoal. Então, uma relação de trabalho. Esse caso que o STF julgou, por exemplo, foi de um vizinho que supostamente estava praticando crime de perseguição contra essa vizinha e contra ele foi aplicada a medida protetiva requerida por essa vizinha. E o que isso significa, né? Na teoria, e o que eu acho que aqui eu não compartilho, não comungo dessas correntes Red Pill, né, que acham que existe um complô, que as mulheres, isso e aquilo. Não. Mas o que eu penso é que essas regras que surgem com o intuito de proteger certos grupos, elas, quando aplicadas indiscriminadamente, sem analisar as peculiaridades do caso concreto, dão margem a uma série de abusos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas dessa lei, elas podem ser aplicadas com base apenas na palavra da vítima. E isso, em teoria, é muito bom, porque muitos casos de violência, quando a gente pensa em violência, são casos de lesão corporal que não deixam rastro, ameaça, as formas de violência psicológica, né? Enfim, a gente sabe que existem relacionamentos tóxicos e abusivos e que, historicamente, é praticado majoritariamente por homens contra mulheres. E que a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, servem para proteger a mulher que está nessa situação de violência e busca algum amparo, né, para cessar essa forma de violência. Porém, ao se permitir, a se conceder essa amplíssima proteção, isso dá margem, infelizmente, a falsas acusações temerárias. Então, infelizmente, muitos casos, não é a maioria, mas muitos, e nas relações domésticas acontecem por motivos, por exemplo, a gente sabe que isso se aplica em relações homossexuais femininas, né? Relações homoafetivas, lésbicas. E que sim, existem pessoas tóxicas, pessoas narcisistas, homens e mulheres, independentemente da orientação sexual. Mas, ao você ignorar a possibilidade de haver má-fé nesses casos e essas medidas protetivas serem aplicadas em um primeiro momento, com base na palavra da vítima, dada a urgência da necessidade de se conceder essa medida, né? Na dúvida, tem que proteger, a gente não sabe. Porém,
O grande problema é da ausência de qualquer repressão à utilização desses mecanismos legais de proteção de forma temerária. Exemplo, a mulher está com ciúme, foi traída, e ela usa, né, uma medida protetiva como forma de vingança. Ou o casal discute por algum motivo e a mulher acusa o homem de violência psicológica. Isso pode acontecer. Porque o grande problema é como, no caso concreto, vai se provar. Entendeu? Então, assim, a medida protetiva ela é necessária nos casos que envolvem violência, ameaça, nos casos de violência física, isso é inquestionável, nos casos graves de violência psicológica, e que essa forma de violência ela é comprovável. A pessoa que faz isso, ela não faz apenas no âmbito doméstico, ela faz em outras formas, comunicações digitais, por exemplo. Então, isso é importante, mas, por exemplo, ao expandir essa relação, por exemplo, para um caso de vizinhos, você imagine que numa discussão em um grupo de WhatsApp, por algum motivo, uma pessoa mal intencionada acabe utilizando isso, né? Ah, tô com raiva daquele vizinho, eu não gosto dele, uma medida protetiva contra ele, né? Aí ele pode sofrer várias sanções, inclusive o afastamento do próprio imóvel onde ele reside, até provar que essa medida foi temerária, que a acusação foi falsa, motivada por má fé. Então, essa decisão do STF, a meu ver, ela é muito criticável, porque sim, casos de bullying, casos de cyberbullying, casos de crime de perseguição praticadas por homens ou por mulheres. Por exemplo, no meu caso, né, no condomínio que eu tenho imóvel, em que houve uma campanha de perseguição contra mim, por exemplo, se eu fosse mulher, eu poderia alegar, em qualquer discussão que eu tive no grupo, utilizar a Lei Maria da Penha para isso. Então, veja a gravidade da situação. E quantas situações essa lei não vai ser utilizada com esses propósitos. E o que eu digo, e a punição para isso? Só a indenização por dano moral, né? A condenação, eventualmente, por comunicação falsa de crime, são crimes pequenos, crimes liliputianos ou crimes de competência do GECRIM. Não tem. Então eu acho que é crucial que existam essas formas. Eu acho que a violência psicológica ela deveria também se abranger, e eu acredito até que a Lei Maria da Penha poderia ser ampliada para relações homoafetivas masculinas, por que não? Já que são pessoas vulneráveis, ou melhor, uma lei geral de violência doméstica, em que no caso concreto se constate quem é o agressor, né? Violência psicológica não é praticada exclusivamente por homens, repito, tem mulheres narcisistas que praticam sim violência psicológica contra o homem, é um fato. Tem mulheres ruins, de má índole, que maltratam outras mulheres em relação homoafetiva, mães narcisistas, filhas narcisistas que agridem a própria mãe. Quantos casos? Então, é isso que tem que ser pensado, né, e refletido. Então, a minha opinião sobre... Opinião, óbvio, e crítica, respeitosa, eu não estou questionando aqui a aplicabilidade, né, desse entendimento vinculante do STF, do Supremo Tribunal Federal, mas tenho uma visão crítica sobre isso, que há uma necessidade de se repensar. Eu penso que há uma necessidade de haver uma lei geral, né, um código, né, de repressão a todas as formas de violência doméstica, né, a todas as formas de violência praticadas em âmbitos privados,
genéricos como um condomínio, um ambiente de trabalho, né? E para verificar as pessoas que são, em concreto, vítimas de qualquer forma de opressão, de perseguição, de bullying, de isolamento, enfim, formas de violência que não precisam ser praticadas necessariamente em razão do gênero, né? Ampliar essa lei. E óbvio, a violência de gênero, né? O machismo, aquela forma que menospreza a mulher, isso não, eu acredito que deve ser um consenso, e nisso daí eu acredito que não se deve abrir mão, né? A violência contra a mulher em razão de ser mulher, a violência em virtude da orientação sexual, enfim, essas formas de discriminação, preconceito e violência devem ser reprimidas com o máximo de brutalidade que o direito pode ter dentro dos limites constitucionais que a gente tem em nosso ordenamento jurídico, né? Obviamente. Porque eu sou um crítico à utilização do direito penal como solução para tudo. Não é somente recrudescendo as penas, que aumentando o encarceramento em massa, piorando o problema da população carcerária, que vai resolver um problema. São questões sociais que devem ser resolvidas de outra forma. Então é isso. É um vídeo assim, com um tema até não é muito aleatório, um tema até um pouco denso, né? Mas que está um pouco relacionado com a minha área de trabalho. E aqui eu falei um pouco mais sobre direito penal, direito dos grupos vulneráveis, direito civil, indenização por dano moral, justiça, processo, essas coisas insólitas da nossa sociedade. Então é isso. A gente se vê em uma próxima carona.